Pai do Senhor, igreja. Estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Para mim é uma honra poder compartilhar um pouquinho do que o Senhor tem falado ao meu coração, ao coração de vocês. Sem mais delongas, eu quero te pedir para abrir as Sagradas Escrituras no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Glória a Deus. É muito bom estar numa igreja que celebra as Escrituras. Então eu vou falar de novo para a gente fazer mais barulho ainda. Lucas capítulo 15, versículo 1. Glória a Deus. Estava compartilhando agora com a irmã Denise. E é um nervosismo muito estranho, porque eu já preguei aqui algumas vezes. Mas quando você vem como itinerante, é mais ou menos assim. Eu vou pregar, eu vou embora. Tiago que se vire com o que eu falar. Só que dessa vez eu tenho a honra de estar pregando como membro. Isso me alegra muito, mas isso também me dá uma responsabilidade muito grande. Eu estou muito empolgado e eu tenho muita expectativa no que o Senhor vai fazer aqui. Lucas, capítulo 15, verso 1. Chegavam-se a ele todos publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: esse recebe pecadores e ainda come com eles. Espírito Santo de Deus, nós te louvamos, Jesus. Nós te louvamos, pois tu és bom e o Senhor está nesse lugar. Espírito Santo de Deus, eu te peço apenas uma coisa: eu desapareça desse lugar, Senhor. Senhor, nós temos grandes expectativas naquilo que o Senhor faz e, acima de tudo, naquilo que o Senhor é, Jesus. Abre os nossos olhos para a beleza que há em Cristo, para a beleza que há no Evangelho. Abre os nossos olhos para conhecer-te, Jesus. Nós queremos apenas a tua presença, Jesus. Renova aqueles que estão cansados. Tira toda a ansiedade que impede eles de prestarem atenção no culto. Senhor, em nome de Jesus, que todas as vozes se silenciem agora e apenas a tua ganhe espaço nesse lugar. Porque eu oro, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, todo mundo aqui já conhece Lucas capítulo 15, mas eu já compartilhei isso com algumas pessoas e eu faço sempre questão de falar. Pelo menos para mim, eu tenho esse texto como o texto que roubou o meu coração. Eu sou apaixonado pelo texto de Lucas 15. Se qualquer hora você me perguntar, Rian, qual é o seu capítulo favorito da Bíblia? Eu com certeza vou falar Lucas 15, porque eu vejo o amor de Deus manifesto de uma maneira muito poderosa. E eu acho interessante que o texto de Lucas 15, ele destaca muito bem o que Lucas queria revelar no seu evangelho inteiro. Lucas, ele escreve o seu evangelho, acredito eu, que por ele ser médico, ele devia ter uma visão, uma ótica um pouco mais humanista. Ele olhava demais para o homem com amor, com carinho, com cuidado de um médico. Então ele faz questão de manifestar um Deus homem. Lucas revela o Cristo, que era o Filho do homem. Ele revela um Jesus muito humano, sabe? Um Jesus muito parecido com Jesus de The Chosen. Lucas, ele faz questão de mostrar um Jesus que sempre está sentado na mesa, se relacionando. Lucas tem 24 capítulos e, se não me falha a memória, 16 ou 17 desses capítulos narram que Jesus estava sentado na mesa na casa de alguém, com alguém, sempre compartilhando de amor e bondade. O evangelho de Lucas por inteiro manifesta Jesus de uma forma muito humana. Um Jesus que inclui marginais, prostitutas e todo tipo de gente na mesa. Lucas é um evangelho que manifesta com mais notoriedade, com um pouco mais de ênfase. Um Jesus que não faz acepção de pessoas. Um Jesus que está perto da humanidade. Inclusive Lucas é um evangelho que ele foi escrito somente para um homem. Lucas escreve o evangelho para que apenas um homem chamado Teófilo lesse esse livro. E olha só que interessante, Lucas, ele escreve esse evangelho para um homem. Eu acredito que talvez Lucas não tivesse uma expectativa de que esse texto fosse tão conhecido quanto é. Um evangelho escrito para apenas uma pessoa mudou a vida de milhões. Eu quero te dizer, nunca valorize as coisas que você acha pequena. Talvez na sua cabeça ministrar apenas uma pessoa pareça pouco,
Mas Lucas só tinha a intenção de ganhar uma alma e ganhou milhões. Talvez a pessoa que ganhou Billy Graham para Jesus só ganhou Billy Graham, mas Billy Graham ganhou outros milhões. Então nunca despreze a pregação do evangelho. E olha só que interessante, Jesus, ele é questionado pelos fariseus. Os religiosos da época se incomodam com aquela atitude de Jesus. Tipo, como assim? O cara que está falando que é o Deus de vocês, o Messias, ele está assentado no meio de pecadores. Isso é muito maluco, porque Jesus estava sentado com o tipo de gente mais mal falado daquela época. E é muito estranho a gente parar para pensar que talvez se fosse nos nossos dias a gente faria a mesma coisa. Vamos ser sinceros, vamos ser humanos. Qual seria a sua reação se você visse o pastor Tiago sentado numa mesa com um monte de gente tomando cerveja? A maioria de nós ficaria escandalizado, horrorizado. Tipo, meu Deus, o que o meu pastor está fazendo no meio desse povo? Só que é justamente com esse povo que Jesus sentava. Sabe o que me chama muita atenção? Eu acho muito interessante. Quando Jesus sentava com o botequeiro deixava de ser botequeiro. Jesus não sentava com as prostitutas para compartilhar da prostituição delas. Ele sentava com elas, compartilhava o reino de Deus e elas abandonavam a prostituição. Deixa eu te dizer uma coisa. Você é um cristão. Você é um pequeno Cristo. Então a próxima vez que você se sentar na rodinha de alguém falando besteira, não seja alguém que vai falar besteira com eles. Faça eles pararem. Seja um agente de transformação para essas vidas. E olha só que interessante, quando Jesus ele é questionado, como assim você está sentado no meio desse povo? Jesus ele não responde algo do gênero, tipo, vai cuidar da sua vida, tá entendendo? Olha, o que eu faço não é da sua conta, eu não te devo satisfação de nada. Jesus ele com muita sabedoria diz, eu lhe proponho então uma parábola. E Jesus ele conta uma parábola, isso é muito interessante, eu quero que você entenda isso. Até o final você vai entender. Mas o Evangelho de Lucas conta apenas uma parábola, fragmentada em 3 divisões. E a gente vai entrar nessas divisões agora. A primeira parábola, Jesus conta que uma ovelha, numa manada de 100, se perde. Ela foge do meio da manada. Então, o pastor, ao perceber que entre tantas ovelhas estava faltando uma, ele decide abandonar as 99 e ir atrás daquela uma que havia se perdido. E a palavra de Deus vai dizer que quando aquele pastor encontra a 100ª ovelha que havia se perdido, ele faz uma grande festa. Ele faz uma grande festa. Chama todos os vizinhos e diz, se alegrem comigo, porque eu achei a minha ovelha perdida. É assim que o céu reage quando um pecador se arrepende dos seus pecados. Mas vamos analisar com um pouco mais de profundidade essa parábola. Imagina que maluquice. Eu tenho 100 ovelhas. Eu perdi uma. Eu abandono 99 e vou atrás de uma? Na ótica humana, é claro que não. Porque assim eu corro o risco de perder as outras 99. Mas o amor de Jesus não faz sentido na ótica humana. O amor de Jesus é um amor que rompe com todos os pré-requisitos estabelecidos pela sociedade do que faz sentido, do que não faz sentido. Meu amigo, boa parte das vezes o amor de Jesus não vai fazer sentido e a gente já começa pela cruz do Calvário. Como assim um Deus que é santo, puro e perfeito, decide olhar para um monte de pecador que não tem nada a oferecer para ele e decide que quer ser amigo desse povo? O amor de Jesus rompe com todos os padrões da sociedade. Então Jesus, ele é esse pastor que abandona as 99 e vai atrás de uma. E depois ele celebra, ele faz festa no céu. Porque aquela uma ovelha que havia se perdido foi encontrada. E o amor de Jesus é um amor que não mede esforços para encontrar aqueles que se perderam do lado de fora. Aqueles que não conhecem o Evangelho e até mesmo aqueles que um dia conheceram, mas decidiram sair do meio da manada. Eu quero te dizer que se você por algum motivo saiu do meio da manada, o pastor te encontrou hoje.
Eu quero te dizer que se você chegou nessa igreja hoje na condição de 100ª ovelha, hoje você volta para o rebanho. Amém? A partir do verso 8 a gente encontra a segunda parábola. A palavra de Deus diz que Jesus ele diz: ou qual é a mulher que, tendo perdido uma das suas 10 dracmas, não acende a candeia, varre a casa e procura até encontrar, e quando encontra, convoca as amigas e vizinhas dizendo: alegrai-vos comigo, pois eu achei a minha dracma. Só que sabe que também é muito maluco nesse texto, que se você for parar para pensar, não faz sentido de novo. Tinha 10 dracmas, ela perdeu uma. Depois que ela encontra aquela uma, ela faz uma festa para celebrar. Ela deve ter gastado umas 3 dracmas nessa festa. Se você for parar para pensar, não faz sentido. 10 dracmas, Vinícius. Eu perdi uma, eu encontro ela de volta, eu vou fazer uma festa, vou gastar elas. Meus irmãos, é que a dracma ela é só uma simbologia que aponta para você. O valor das dracmas não é um valor tão grande quanto o valor da sua alma. Existe alegria no céu quando alguém que se perdeu do lado de dentro é encontrado novamente. Cara, eu não sei você, eu nasci dentro da igreja, mas quantas vezes eu não me perdi do lado de dentro? Eu nasci na igreja, eu fui apresentar umas fotos minhas assim, ó. Eu assim, um bebezinho assim, o pessoal me segurando igual o Simba. Eu nasci dentro desse ambiente, eu fui criado dentro desse ambiente. Eu com 10 anos, eu já era do coral da igreja, eu subia, cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém. Aí eu passava do lado. Eu nasci dentro da igreja, eu fui criado no meio dos crentes. Mas eu consegui me perder dentro de casa. Eu fui dracma. Só que depois eu me tornei ovelha, porque eu decidi ir pro mundão. E o pastor foi atrás de mim, me trouxe de volta para casa. Só que eu sou tão vacilão que eu me tornei uma dracma de novo. Meus irmãos, eu acredito e eu falo com propriedade que esse é o meu texto favorito, porque eu vou me encontrar em todos os pedaços desse texto. Eu já fui ovelha, eu já fui dracma. Eu já me perdi do lado de fora, eu já me perdi do lado de dentro. Eu já estive perdido tantas vezes dentro de mim mesmo, e todas as vezes Ele me encontrou. Não importa o quão distante eu estive, não importa o quão longe eu decidi ir, Ele sempre me achou. Como diz o salmista: se eu fizer a minha casa nos mais altos montes, lá tu estás. Se eu me esconder no mais profundo abismo, lá tu também estás. Se eu fizer da minha morada os mais profundos mares, lá tu também estarás. Cara, deixa eu te falar uma coisa, não interessa quando, onde ou como você está tentando se esconder do Senhor, o Senhor sempre vai te encontrar com amor, misericórdia e graça. Aleluia. E a palavra de Deus vai dizer que, no verso 10, a grande alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E aí depois começa o que muitos teólogos acreditam ser a parábola mais famosa de todas as que Jesus falou. Provavelmente a parábola mais famosa é a parábola do filho pródigo. E é por isso que Jesus não conta 3 parábolas, ele diz que propõe uma. E ele explica melhor essas parábolas quando chega no filho pródigo. Eu não vou ler para poupar o tempo, porque eu acredito que o Espírito Santo tem pressa para fazer algo nessa noite. A palavra de Deus vai dizer que um certo homem tinha 2 filhos. O filho mais novo chama o pai e diz: pai, eu quero a minha parte da herança. Manda, dá a minha parte. Então o pai divide a parte da herança do filho mais novo e do filho mais velho. Mas eu quero que você preste atenção no que eu vou te falar agora e guarde essa informação. Na tradição oriental, nesse tempo, o costume era que na divisão dos bens, na divisão da herança, o filho mais velho ficava com a maior parte. Antigamente, no tempo bíblico, na tradição oriental, não era dividido a herança meio a meio. Eram divididos em 3 partes. O filho mais velho ficava com 2 terços e o filho mais novo com 1 terço.
Então, preste atenção nisso. A herança é dividida. O filho mais novo fica com 1/3 da herança. O filho mais velho fica com 2/3. A Bíblia diz que o filho mais velho continua na casa do pai. E o filho mais novo decide passear mundão lá fora. Como muitos aqui, eu acredito que já estiveram ou ainda estão. Decide viver a vida louca. Eu quero viver minha vida, entendeu? Eu sou livre, faço o que eu quiser, eu sou independente, eu posso. Eu já tenho idade, eu sei o que eu quero da minha vida. Tô brincando, mas eu já fui assim. E ele decide sair passeando. E a palavra de Deus fala que ele gasta com balada mesmo. Ele sai aí gastando com bebedeira, com prostituta. Só que ele gasta tudo, porque Salomão disse que um abismo chama outro abismo. Então chegou uma hora que ele foi gastando tudo, entrando em um abismo, entrando em outro abismo. Não tinha mais abismo, caiu no fundo do poço. E quando ele chega lá no fundo, a palavra de Deus vai dizer que ele chega num nível tão grande, tão profundo de pobreza. Deixa eu tomar meu cafezinho. E o combustível do crente é o café. Quem pode glorificar Deus pelos obreiros que prepararam esse café com tanto amor? Oh, glória. Oh, café gostoso. Então vamos lá. A palavra de Deus fala que ele sai gastando, gasta tudo, perde tudo, chega no fundo do poço. Quando ele chega no fundo do poço, ele chega num nível de pobreza tão grande, mas tão grande, que ele vai trabalhar. E ele vai trabalhar onde as pessoas cuidavam dos porcos. E ele estava sentindo um nível tão grande de fome que a palavra de Deus diz que dentro dele nasce o desejo de comer a comida dos porcos. E quando esse desejo invade o coração dele, ele se lembra: nossa, na casa do meu pai, os servos dele comendo coisas boas, e eu que sou filho, querendo comer bolota de porco. Então aquele homem, ele tem uma ideia. Já sei, eu vou voltar para a casa do meu pai. E eu sei que eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Então eu espero que o meu pai me aceite pelo menos como um servo. E aquele homem, ele trilha o caminho de volta. E a palavra de Deus vai dizer que logo que aquele homem vai se achegando, no verso 18: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus servos. E se levantando foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, o seu pai o viu e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Presta atenção nisso aqui. A palavra de Deus vai dizer que o filho estava a caminho, só que o filho ainda não tinha chegado. O pai vê de longe, o pai corre até o filho, o pai abraça o filho, o pai envolve o filho, o pai ama o filho. Sabe por quê? Porque às vezes eu sei que você até quer estar perto do Senhor, mas você não tem coragem, você não tem força. Então quando o pai percebe que você está voltando, o pai corre, o pai abraça, o pai ama, o pai envolve, o pai perdoa. Meu Deus, eu estou empolgado. Vou falar igual o meu pastor, Davi. Deus está muito aqui, mano. Deus está aqui. Então a palavra de Deus vai dizer que ele chega e ele declara aquilo que era a ideia dele: pai, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Então pelo menos arruma um puxadinho aí para mim. Arruma um trampo, um bico para mim. Deixa eu participar do meio dos teus escravos. E no verso 22, o pai respondeu aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, o melhor vestido, arrumem um anel para colocar nas mãos deles, arrumem sandália para colocar nos pés dele, e tragam um bezerro gordo, matem, comamos e nos alegramos, pois o meu filho estava morto e ressuscitou, o meu filho estava perdido e foi achado. E então começou a alegria.
Presta atenção nisso aqui. Talvez você chegou nessa igreja hoje, todo machucado, todo ferido, desestruturado, pensando em, cara, eu vou para a igreja, mas de repente eu vou só congregar. Acabou meu ministério, não existe mais ministério. O Senhor não tem mais um chamado para mim. Só que deixa eu te falar, os planos de Deus ainda estão de pé. Aquilo que o Senhor lhe prometeu, Ele ainda quer cumprir. Porque Paulo diz em Filipenses que o Deus que começou a boa obra, Ele é fiel para terminá-la. Então o mesmo Senhor que um dia assinou o papel da adoção, lhe declarando filho, não mudou de ideia. Você pode achar que você é escravo, mas você ainda é filho. Você pode achar que você é servo, mas você é filho. Você pode achar que você é um perdido, mas você foi encontrado. E eu quero te lembrar, você é filho. Olha para esse crente bonito que está do seu lado e fala, você é filho. Agora olha para o crente do outro lado e fala a mesma coisa, você é filho. Que notícia boa, eu sou filho de Deus. Em Romanos capítulo 5, verso 1 diz, graças a Deus, pois por meio de Cristo Jesus, nós temos paz com Deus. Você nasceu inimigo de Deus, destituído da glória de Deus, como diz em Romanos 3:23. Mas graças a Deus, pois por meio de Cristo, o homem tem paz com Deus. Aleluia! Santo Deus. Só que presta atenção nisso aqui, que agora a gente vai juntar tudo. Depois que o filho mais novo é recebido de volta em casa, começa o banquete. Começando o banquete, de repente o pai está vagando e o pai percebe uma coisa: cadê o irmão mais velho? Cadê meu filho? Quando o pai vai para o lado de fora da casa, ele está sentado, emburradinho, todo bravão. Eu imagino desse jeito, o pai abraça. Foi que você está com essa cara de tacho, chuchu azedo? Olha, pai, eu estou aqui há tanto tempo e você nunca me deu um novilho para eu celebrar com os meus amigos. Eu sirvo você há tantos anos, eu nunca transgredi os mandamentos e você nunca me deu um cabrito para eu celebrar com os meus amigos. Agora vem esse moleque que desperdiçou tudo que tinha, gastou tudo com meretriz, com dinheiro, com coisa errada, apostou no tigrinho, fez tudo errado. Mas você aceita esse moleque? E aí no verso 31, o pai lhe diz, filho, tu sempre está comigo, todas as coisas são suas, mas era justo que nós nos alegrarmos, porque o teu irmão estava morto e reviveu. Ele tinha se perdido e foi achado. Agora eu vou te explicar porque que é uma parábola só. Primeiro, porque é o que Jesus propõe, uma parábola só. Segundo, porque a ovelha perdida aponta para o filho mais novo, e a dracma aponta para o filho mais velho. Muitas vezes, infelizmente, acontece da gente se perder do lado de fora. A gente acaba fraquejando na fé, a gente acaba olhando para o mundo parece muito bonito e a gente vai. Só que existe uma perca tão grande quanto essa, que é se perder do lado de dentro. Estando do lado de dentro, não tendo compaixão por quem está do lado de fora. Estando do lado de dentro, morto por dentro, sem celebrar o arrependimento de quem veio de fora. É um problema muito grande, o filho que pega toda a herança e vai embora. Mas existe um problema muito grande num filho que já é dono de tudo e continua reclamando. E sabe, muitas vezes eu e você estamos nessa posição. Eu posso te dar uma notícia ruim? Lembra do que eu te falei? O filho mais velho matou o pai tanto quanto o irmão mais novo. E ainda assim ele reclamava. A herança estava no bolso dele. Ele estava na casa do pai. Ele não estava passando fome, mas ele ainda reclamava. Eu posso te falar? Ele estava com a herança no bolso. Ele estava na casa do pai, vestindo a melhor roupa, usando o melhor anel, usando a melhor sandália, comendo a melhor comida. Mas ele era o mais pobre de todos. A pobreza dele era interior e não conseguia se alegrar com a vida do irmão mais novo.
Eu sinto muito temor no meu coração e eu preciso compartilhar isso com você. Eu espero que você não se torne o irmão mais novo. Só que eu também espero que você não se torne o irmão mais velho. E eu espero que você tenha a sabedoria de aprender com o erro dos outros. Porque eu já fui o irmão mais novo. Infelizmente eu também já fui o irmão mais velho. Eu já fui esse cara que só reclamava de tudo na igreja, nada estava bom. Estava tudo errado. É fulano que não sabe cantar, é o grupo de louvor que não aprende louvor novo. É o pregador que só prega a mesma coisa. É a irmã que só tem a mesma roupa. É o Davi que todo culto está de escala. Esse moleque nunca pega um culto. É sempre uma reclamação diferente. Essa é a síndrome do irmão mais velho. Muita reclamação e pouco amor. Perdido dentro de casa, achando que está encontrado. Achando que porque está dentro de casa está tudo bem. Só que o maior perigo é se perder dentro de casa. Porque quando a gente vem no domingo, a gente até se fica arrepiado quando o pastor fala uma frase impactante. A gente até chora quando o louvor está gostoso. Mas por dentro, a gente está morto. Porque não nas minhas palavras, mas na do apóstolo João. Como eu posso declarar que eu amo a Deus, a quem eu não vejo, se eu não amo meu irmão, a quem eu vejo? Essa é a síndrome do irmão mais velho. Ele acha que ele ama o pai. Ele acha que porque ele está na casa do pai, ele ama o pai. Ele está cuidando das coisas do pai. Ele está zelando pelas coisas do pai. Mas a verdade é que ele matou o pai tanto quanto o irmão mais novo. Só que ele não tem vergonha na cara de assumir os erros dele. Toda essa parábola, todo o texto de Lucas 15 aponta para um monte de perdido. Só que eu posso te dar uma boa notícia? Quer ouvir ou não quer? Acho que tem pouca gente querendo ouvir. Eu vou falar só pro Davi. Davi, Lucas 15 fala que primeiro tinha uma ovelha perdida. Depois fala que tinha uma dracma perdida. Depois um irmão mais novo, que se perdeu também. O irmão mais velho, perdido dentro de casa. Mas sabe qual é o ápice central de todo esse texto? Quando a ovelha se perdeu, tinha um pastor. Quando a dracma se perdeu, tinha uma mulher limpando a casa. Quando o filho mais novo fugiu, quando ele voltou, tinha um pai com um abraço bem coloroso. E quando o irmão mais velho estava errado, tinha um pai que em amor exortava. Cara, eu não sei qual é a sua situação, eu não sei como você chegou nessa igreja hoje. Eu não sei se você é dracma, eu não sei se você é ovelha, não sei se você é irmão mais novo ou irmão mais velho. Mas eu sei de uma coisa, se você é uma ovelha perdida, tem um pastor te procurando. Se você é uma dracma perdida, tem uma mulher varrendo essa igreja e te procurando. Se você é um irmão mais novo que foi para o mundo e está voltando hoje, tem um pai com os braços abertos. E se você é um irmão mais velho que está criticando, está julgando, está apontando, existe um pai te mostrando em amor que você está errado. Independente de quem você seja, em Lucas 15, o ápice do texto é: Cristo te encontra, Cristo te encontra, Cristo te encontra. Aleluia! Sabe, meus irmãos, como eu falei, eu não quero demandar muito tempo, então se puder eu já quero pedir para o pessoal do louvor subir. E eu quero que você se lembre de um detalhe. O versículo 1 e o versículo 2, os fariseus e os escribas reclamam que Jesus estava o quê? Sentado na mesa, comendo com os pecadores. Olha para esse crente bonito que está do seu lado, me ajuda a pregar, por favor. E fala: ei, tem lugar na mesa. Tem escriba, tem pecador, mas ainda cabe você. A boa notícia do evangelho é que ainda tem lugar na mesa. Davi, você quer mais uma revelação bem legal? Existe um homem chamado Timothy Keller. É um escritor americano, teólogo. E ele tem um livro chamado O Pai Pródigo. O Deus Pródigo, na verdade. E a conclusão desse livro
é que o verdadeiro pródigo nessa história toda não é um filho, é o pai. Me pergunta, por que, Rian? A palavra pródigo significa esbanjador ou ostentador. O filho mais novo não estava ostentando nada, porque o que ele tinha ele gastou. O filho mais velho também não estava esbanjando nada, porque ele estava gastando tudo que era do pai dele. Na verdade ele estava retendo. O verdadeiro esbanjador, ostentador e pródigo era o pai. Ostentava amor, esbanjava graça, ostentava amor. O verdadeiro pródigo dessa história inteira não é um filho mais novo, nem um filho mais velho, é o pai. Pródigo de amor.